Olá, tudo bem? Desculpe aí pelo atraso, algumas correrias aqui, o dia hoje foi bastante corrido, mas nós estamos aqui para falar com vocês, como prometido hoje, dia 20 de outubro de 2020, nós vamos estar conversando com vocês sobre a questão do processo da ANAES. Nós vamos estar recebendo aqui o nosso jurídico do comitê, a doutora Denise Beraldo. Ela é a responsável aqui pela parte jurídica nossa e ela tem nos dado todo o apoio necessário com relação aos assuntos da questão política, e também eu pedi para que ela se debruçasse sobre as mais de 700 páginas do processo para poder trazer as informações corretas e concisas aqui para vocês. Tá bom? Então eu vou estar falando um oi para ela aqui. Nós estamos em duas câmeras, mas nós estamos no mesmo ambiente e nós vamos estar trocando o microfone para poder estar falando. Eu não tenho o retorno de como está chegando para vocês, mas se houver algum probleminha aí, é só mandar um zap aí ou falar alguma coisa aí que o pessoal está aqui para a gente poder estar corrigindo, tá bom? Doutora, boa noite. Se apresente, que a gente vai estar conversando aqui com o pessoal e já pode começar a mandar suas perguntas e falar um oi para a gente e vai compartilhando, vai marcando as pessoas que têm interesse sobre o assunto do lote popular lá do nosso bairro, loteamento popular, tá bom? E para a gente poder estar explicando direitinho para vocês em que pé que se encontra todo esse processo. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje, como o Lauren disse, para a gente explanar como que está sendo esse processo, né? Um processo longo, não no tempo, mas longo no tamanho, né? Mas a gente vai estar, assim, tirando as dúvidas de vocês, né? Bom, eu vou estar fazendo um papel do adquirente do lote, da área lá, ou do terreno coletivo, não sei como é que a gente pode estar chamando, e vou fazer as perguntas necessárias. Doutora, fala para nós o processo desde o Ministério Público até o julgamento da doutora Daiane, daqui na primeira instância, né? Passo a passo, quando o período que foi, parece que foi em agosto de 2019, aí depois deu direito à defesa, e por aí vai, até chegar na sentença da juíza. Explica para as pessoas, mas eu vou pedir para a senhora não usar um termo muito técnico, usar um termo que as pessoas possam entender mais facilmente, tá? Lembre-se que a gente está conversando com pessoas que não têm o conhecimento. Já para as pessoas que já têm um certo conhecimento jurídico, está um pouco acostumado com a juridiquês, digamos assim, é complicado. Então procura falar de uma forma bem popular, bem simples, não técnica, para que as pessoas possam entender e não surgir outras dúvidas ou que ela possa perguntar a mesma coisa que já foi até respondida, tá bom? Então vamos lá. O nome dessa ação é uma ação civil pública, tá? Ela foi proposta pelo promotor de justiça. Então, ela foi distribuída em setembro do ano passado, tá? Então, ela passou por algumas fases. O promotor, então, entrou com essa ação, ele pediu que fosse anulado os contratos, ele pediu que fossem devolvidos os valores. Aí, dentro do processo, a gente tem o que nós chamamos de direito a ter resposta. Então, figurou como réu 3 pessoas, uma é a Anaís, que é a associação, a outra é o presidente, que é o Marcelo, e a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau. Então, a partir do momento que o promotor entrou com esta ação, foi aberto um período para que estas 3 pessoas oferecessem uma resposta. É o que nós temos dentro do direito, o direito do contraditório da ampla defesa, todos têm o direito de se defender. A partir do momento que foi aberto esse prazo de defesa, a Anaís e o Marcelo juntos ofereceram uma resposta em defesa ao que eles entendem que deveria ser. A Prefeitura Municipal, por sua vez, ofereceu a sua defesa separado. Após essa situação, então, o promotor de justiça deu um novo parecer, o que ele achava, baseado nas respostas destas 3 pessoas, e então, por fim, a juíza resolveu sentenciar, deu a sentença. E essa sentença foi, claro, favorável a quem comprou os terrenos, né? Você ia perguntar? É bom a gente deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo
o que o promotor pediu para cada uma dessas pessoas. O que ele alegou contra o presidente, o Marcelo, o que ela alegou contra a associação e o que o promotor alegou contra a prefeitura. Qual foi a responsabilidade que o promotor solicitou para cada uma das pessoas individualmente? Assim, eu vou passar de uma forma bem resumida, porque foram muitos itens, né, a média mais de 10 itens que foi requerido, mas resumidamente, em relação à prefeitura, que ela passasse a ser fiscal desta situação toda, que ela atuasse não de uma forma assim, só observando, e sim que ela fosse fiscalizar o terreno comprado, que ela fiscalizasse se havia o pedido de parcelamento de solo, enfim, esse seria o pedido do papel em relação à prefeitura. Agora, resumidamente também, em relação à Anaís e ao Marcelo, que os dois, a associação e o seu presidente, eles fossem solidariamente, quer dizer, no mesmo pé de igualdade, juntos na responsabilidade, que eles, então, devolvessem os valores que foram pagos, todos os contratos rescindidos, quer dizer, todos voltam atrás, e daí ele listou uma série de irregularidades e apontou por que esses contratos, enfim, deveriam ser rescindidos e por que essa situação não podia continuar na pessoa de uma associação e continuar arrecadando esses valores. Então, são vários os itens, mas em síntese, é isso que foi colocado e é isso que foi sentenciado também no final. Ok, então, até nesse ponto, ficou bem claro, eu acho que as pessoas já estão nos entendendo que foi feita uma denúncia do Ministério Público, o Ministério Público entendeu que deveria ser aberta essa ação civil, né? Ação civil, ele apresentou então a documentação e um pedido para a juíza, apresentando o Marcelo e a Anaís na parte de réu, e a prefeitura também para que se manifestassem, para que apresentassem a defesa. Feito isso aí, eles fizeram então essas defesas e a juíza então passou a analisar o pedido do promotor, o pedido a resposta de cada um dos réus e deu uma sentença que a maioria das pessoas já sabem, mas eu gostaria, nessa sentença, nós vamos dividi-la em algumas partes para saber o que a juíza pediu para que a prefeitura determinou, né, não pediu, ela determinou o que a prefeitura, como deveria agir a partir daquele momento, e também determinou o que fosse, como ia proceder a partir daquele momento. Então, separando por pessoas, a senhora explica para o pessoal que está nos assistindo o que foi que a juíza determinou. Certo. Em relação à prefeitura, eu posso até ler, porque o trechinho deles aqui é rápido, né? A juíza, então, ela sentencia e ela diz o seguinte, em relação ao município de Presidente Venceslau. As folhas 585 do processo. Condenar o município de Presidente Venceslau a fiscalizar as atividades dos demais réus, quais sejam a Anaís e o seu presidente Marcelo, a fim de proibir qualquer atividade material de execução do empreendimento, bem como abster de aprovar loteamento desprovido dos requisitos legais e de garantias mínimas quanto à execução de obras de infraestrutura, cujo projeto seja, porventura, apresentado pelos réus, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 40 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ficando confirmada a tutela de urgência concedida. Essa tutela de urgência foi o bloqueio do valor que foi pedido, né? E a proibição para que a Anaís, eles continuassem arrecadando ou então fazendo publicidade para que mais pessoas aderissem a esse programa. Então, nesse caso, essa foi a parte em relação ao município. Tá? Agora, em relação aos réus Marcelo e Anaís, também são vários os itens, eu não vou ler, porque são extensos, se alguém quiser a gente pode até depois, né, disponibilizar. Mas o que é mais importante em relação a isto
é que ela, no decorrer do processo, anteriormente à sentença, ela mandou penhorar os valores que encontrou, né? Tem penhorado hoje nos autos cerca de aproximadamente R$618 mil, que tirou das contas da Anaís, para garantir a devolução das parcelas já pagas. Alguns, inclusive, até pagaram 100% do valor, né? Ela também mandou que fosse rescindido todos os contratos, tanto entre a Anaís com os associados, contra a Anaís com a compra do terreno, do imóvel, né? Então, aquele imóvel foi pago, tem um contrato dele que, se eu não me engano, são 3 milhões e alguma coisa. Uma primeira parcela seria R$1 milhão, com 20 mil de entrada, e 3 parcelas de R$326 mil e 600, alguma coisa. Em suma, desse contrato total de compra foi pago 2 parcelas e entrada de R$20 mil. Isso o Marcelo apresentou os recibos dentro do processo na defesa dele, na contestação. Então, resumidamente, seria isso. A juíza determinou, não, está tudo irregular, não pode ter essa característica de associação, não pode comprar a área desta maneira e que tem que ser devolvido o dinheiro e acabar por aí, né? Essa foi a decisão dela. Ok, dentro da decisão dela, então, vamos chegar aos valores. A gente sabe que... eu tenho um relatório aqui, nós conversamos sobre, que foi a Anaís recebeu dos associados aqui, ou das pessoas que estavam comprando o terreno, a primeira parcela, parece que foram em torno de 1.278 pessoas que participaram, que pagaram a primeira parcela. Dentro dessa primeira parcela, 12 pessoas pagaram à vista, né? 12 pessoas pagaram à vista e 1.200 deixa eu colocar meu óculos aqui que eu não consigo enxergar. Eu tenho anotado aqui, ó. E 1.264 pessoas pagaram a parcela no valor de R$447, tá? Isso no primeiro mês do vencimento, no primeiro boleto. No segundo boleto, depois que aconteceu todos os problemas, foram pagos bem menos. Então, a quantidade de pessoas que pagaram a segunda parcela foram um total de 847 parcelas, né? De pessoas que pagaram a parcela. E deu um total de mais de 378. Então, somando o valor que a juíza pediu para que determinasse a devolução dos 624 mil do quem pagou a primeira parcela, mais 378 daqueles que pagaram a segunda parcela, então... a Anaís teria por obrigatoriedade devolver mais de R$1.003.000. Esse é o valor de R$1.003.000. Aí vem a primeira pergunta, tá, mas tem R$1.003.000 para devolver para as pessoas que compraram. Se a Anaís foi bloqueado 618 mil, então significa que as pessoas que estavam envolvidas, adquirentes do terreno, vão perder mais de quase 50% do valor, tecnicamente, seria isso, mas aí parece que entra a segunda opção, que eu não sei se no processo já foi, que os proprietários do imóvel foram notificados para devolver o valor. Qual é o valor que eles teriam que devolver, que eles receberam e que a justiça pediu para que eles devolvessem o valor em juízo, para juntar junto com esses 218, para dar o valor total do imóvel, do que foi pago para devolver. Qual é o valor que foi determinado? Foi feito, a Anaís, com os proprietários do imóvel, o contrato deles em 3.200.000 e alguma coisa. Eu tenho aqui. R$3.240.000, certo? Declarou tanto a Anaís quanto o Marcelo, dentro do processo, na defesa que eles apresentaram recibos dizendo que não tinha mais dinheiro disponível em caixa porque eles tinham pago uma parcela de R$20 mil, perdão, exato, e 2 parcelas de R$326.666. Uma paga em 15 de agosto de 2019 e a segunda paga em 15 de setembro de 2019.
Isso. Então, a gente pode afirmar, então, que existe o dinheiro já está praticamente seguro para que se possa devolver o valor caso seja transitado e julgado e se encerre o processo. Então, o dinheiro está lá, as pessoas vão receber. É isso, então, doutora, a senhora confirma? E como foi que a juíza determinou a devolução? Tem juros, tem correção, tem alguma coisa para acrescentar nesse valor? O que a gente vai falar para as pessoas que estão aguardando ansiosamente pelo retorno desse valor? Tem sim. Ela determinou que seja feito a correção monetária, que é a atualização, pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Mais juros de 1% ao mês. Então, as pessoas vão receber isso corrigido com esse juro de 1% ao mês. Então, 618 mil já está penhorado na conta, já é um valor bloqueado e garantido, e o restante é o valor que os proprietários do imóvel que seria loteado, que seria a terra, eles falam que ainda não tinha loteamento, que era uma terra bruta, né? Então, vamos usar esse termo, a terra bruta. Então, a associação teria pago aproximadamente 670 mil. A juíza realmente determinou que isso seja devolvido e que venha para o caixa da Anaís ficando bloqueado também, tá? Mas isso aí está esperando a resolução final, mas já é certo que tem que haver essa devolução. Ok, então para ficar claro, então vamos fazer umas contas aqui rapidamente, vamos ver que eu sou meio matemático, eu gosto de números. Então, por exemplo, eles fizeram o primeiro pagamento em agosto e setembro do ano passado, tem um ano, então significa que um malemar 12% mais a correção monetária. Então a pessoa pagou 470, mais ou menos uns R$50 a mais para ser devolvido, então a pessoa já tem aí uns R$50 a mais do valor da parcela. Em tese seria isso, é lógico que pode haver algumas alterações. É isso mesmo, é 624 mil, tá aqui. É que o total que foi pago foi 1,2 milhão, eu estava confundindo, né? Porque são tantos números, que valores altos, que eu acabei confundindo. Então, a primeira mensalidade eles receberam em torno de 624 mil. Se continuasse nesse valor, daria mais 600 mil, né? Tirando aqueles que pagaram à vista, 600 mil. Então, eles teriam 1,2 milhão. Né, e pagaram 600 mil. Então, só das duas primeiras parcelas já significou que deu, entre aspas, um lucro de 100%, de 600 mil, porque você tira 600 mil que pagou para as duas parcelas do terreno, mas tirando as parcelas do que eles receberam, que seria 1,2 milhão, então já daria 100% de lucro. Né? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque um dos fatores alegados é que a associação era sem fins lucrativos, né? E que ainda os associados teriam que arcar, caso o governo não desse, com a infraestrutura. Então, eu fiz um cálculo bem rápido das 1.200 e poucas pessoas que adquiriram. Se todos pagassem corretamente, daria em torno de 5 milhões e daria um faturamento total de 5.750.000. Tiraria 3 milhões, sobraria 2 milhões e pouco para a associação. E esse dinheiro provavelmente não seria utilizado, né? Então, foi tudo isso que a juíza acabou analisando, que acabou vendo e que acabou prejudicando ainda mais já a situação da associação. Então vamos repetir aqui para que você que está nos assistindo. Então o dinheiro praticamente, boa parte já está na conta, a outra parte os proprietários provavelmente irão devolver, porque a gente conhece a idoneidade das pessoas, com certeza vão fazer a devolução. Então o dinheiro vai estar lá até a mais do que tem que ser devolvido. Com juros e a coisa, então, pode ser que não dê tudo, mas as pessoas não correm o risco entre aspas, perder o dinheiro ou levar um prejuízo ainda maior, a não ser que esse dinheiro está lá parado. Tá? Um outro detalhe agora nós vamos, que a maioria das pessoas quer saber, quando eu vou receber, são duas perguntas, doutora, quando eles vão receber e se tem possibilidade de ser retomado esse processo. Mas antes da gente chegar nesse objetivo, nessa fala final nossa, eu gostaria de saber que eles recorreram, a associação recorreu, e o Marcelo recorreu para a segunda instância, né, no STJ. E o que ele alegou? Quais os pedidos que ele fez para o STJ?
Eu vou fazer só duas colocações aqui, antes de responder. Se alguém perguntar de onde que nós tiramos esses números, né? Esses números estão todos dentro do processo. Essa lista de pessoas que já pagaram, nós temos aqui, inclusive, depois, se alguém quiser disponibilidade, é pública essa lista, tá? Então, esses valores que o Lauren está colocando são valores extraídos do processo que a juíza tomou base para a sentença. Foi a própria Anaís e o Marcelo que anexaram no processo e informaram a pedido e determinação da juíza. A segunda colocação não é só em relação ao valor do parcelamento. Uma coisa que a juíza rebateu muito, inclusive em segunda instância, que nós vamos comentar agora, é que eles estavam cobrando uma mensalidade de R$30 a título de administração. Administração do quê? Então, eles disseram, a defesa deles, que a administração seria pessoal, folha de pessoal. Só que os recibos que eles apresentaram dentro do processo não cobriu, porque estas pessoas aí, pagando R$30 por mês a título de administração, daria mais de R$50 mil ao mês. Né? Então, a juíza rebateu muito em cima disso, também dizendo que isso é ilegal e que não poderia. E a segunda colocação é que o recurso deles foi para o TJ, segunda instância. Tá? E realmente eles recorreram por quê? Pela sentença da juíza, encerra as atividades, não pode ter loteamento, não pode pedir o loteamento, a prefeitura não pode conceder esse loteamento mais, não tem mais o que fazer, segundo a sentença da juíza. Tá? Por que a gente fala segundo a sentença da juíza? Porque ainda não se bateu o martelo final. Ainda existem instâncias superiores para... eu uso o termo com o Laure, trânsito em julgado, ele falou, mas ninguém vai saber o que é trânsito em julgado. Trânsito em julgado quer dizer, quando o processo encerra de tal forma que não cabe mais nenhum recurso. Quando é batida uma certidão, transitou em julgado, ponto, o processo encerrou. Aí a gente parte para uma segunda etapa, que é o cumprimento de sentença, né? Então, que no caso desse... Exato. Mantendo essa linha e confirmando isso em segundo grau, vai culminar com isso.